Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eliânia, eu sou terapeuta ocupacional, presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Espírito Santo. Eu vim aqui hoje falar com a Juliana Miranda um pouquinho sobre o comprometimento dos papéis ocupacionais do homem em tratamento renal. Eu sou formada pela Universidade Federal do Maranhão em terapia ocupacional. Tenho especialização em unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, gestão em saúde e em uma residência em saúde da criança, especialista também em neurologia e em psicomotricidade. E a gente escolheu falar um pouquinho desse tema de hoje por causa do Novembro Azul e porque achamos importante dar um pouco de destaque para a saúde do homem. Aqui no hospital já teve uma campanha da própria unidade pensando na saúde da mulher. A gente vê no Outubro Rosa um destaque bem grande e a gente acha isso muito importante, voltado para a saúde da mulher. E a gente achou importante também voltar um pouco para a saúde do homem. E aí a gente achou oportuno falar nesse momento que está iniciando o Novembro Azul. E gostaria de falar um pouquinho, pensando até numa pergunta que veio na outra aula, qual é a referência que o CAN tem, onde que fica o CAN, porque geralmente, quando eu venho falar, eu comecei a trazer um pouco da fala e pensava que estava falando mais como uma aula que eu dou aqui dentro para os alunos que vêm para cá, para dentro do CAN, que já estão no espaço físico. E aí me perguntaram, falaram que não sabiam bem qual que era a referência do Hospital Cassiano Antônio Moraes. Então, o Hospital das Clínicas, que é como ele é conhecido, ele é referência para cardiologia, também para abdômen agudo. Ele tem programas voltados, por exemplo, para o tratamento de AIDS, HIV, a maternidade é referência de alto risco. Tem vários programas de alta complexidade. Ele é um hospital de média e alta complexidade. Ele também é referência em UTI de neonatologia, não é pediátrica, mas tem a de neonatologia e a de adulto. Tem os ambulatórios, ele está localizado em Vitória, né? Tem a Grande Vitória, mas está localizado em Vitória. E o público que ele atende vai para além de Vitória, e vai para além da Grande Vitória e do Espírito Santo. A gente recebe pessoas de Minas Gerais, da Bahia, e até de outros estados, porque é um hospital acessível. Várias vezes já recebi pacientes que vieram do norte e do nordeste, porque a família mora aqui e faz acompanhamento, e eles trazem essa devolutiva, que aqui, talvez por ser uma população menor, eles conseguem ter um acesso mais fácil ou mais rápido, mesmo tendo fila de espera, do que em outros estados. E a unidade de nefrologia daqui, ela está dentro da unidade de gestão de transplantes, mas ela não está fazendo transplante nesse momento. Já foi referência, já teve transplante, fez em parceria. E hoje os pacientes que precisam de transplantes, eles são encaminhados para o Meridional. Aqui dentro existe, dentro dessa unidade de gestão de transplantes, o transplante de córnea. Então a unidade funciona
mas com transplantes de uma outra área, não da nefrologia. O tratamento da nefrologia vai para a parte de hemodiálise e de diálise peritoneal. Essa daqui é uma imagem. Todas as imagens que estão aqui dentro, a gente achou na internet, então não tem uma questão de direitos autorais de pedir autorização de paciente, não, por isso que não tem o termo de consentimento, tá? E aqui as imagens são reais, são de campanhas que já teve aqui no Hospital das Clínicas e é da unidade daqui mesmo. E as doenças crônicas, como todos nós sabemos, ela possui um curso prolongado, mesmo que não seja a renal, mas também ela é insidiosa e que pode resultar na perda da função renal. Por isso é imprescindível que o diagnóstico seja precoce. E tem que ser identificados os fatores de pior prognóstico, os quais estão relacionados à deteriorização mais rápida da função renal. A gente colocou algumas causas, mas tem várias outras causas, e aí a gente tem que pensar que a gente está falando aqui da unidade renal aqui do UCAM, mas que existe também a questão da unidade de saúde. A gente não faz um trabalho isolado. A gente faz esse trabalho junto com a unidade de saúde. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que uma doença crônica, ela, em certos momentos, o paciente está aqui, em alguns momentos ele está em casa, em alguns momentos ele precisa do hospital e em outros da unidade de saúde. Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto e pensar em conjunto. Todas as vezes que a gente vem dar essas aulas, a gente tenta trazer esse pensamento conectado com a unidade de saúde. E aí, quando a gente fala de uma doença crônica, isso vem muito mais forte, tá? E as causas, elas estava conversando antes de iniciar essa preparação dessa aula, com a minha colega, que vai falar daqui a pouco, e a gente estava falando exatamente assim, o papel importante que é o da unidade de saúde. Porque quando esse paciente chega aqui, já está no momento um pouco mais avançado, porque não é que ele não chegou a procurar a unidade de saúde, mas é que às vezes ele chega lá por uma outra causa, um outro sintoma, e aí quando chega aqui dentro do hospital, os sintomas e os sinais já estão muito mais avançados. Então, algumas das principais causas das doenças renais destacam-se a nefropatia diabética, a hipertensão arterial, as doenças autoimunes e algumas outras. Aqui tem alguns estágios, tá? E é importante a gente salientar, quando está aqui normal, elevada, discreta redução, são as condições do paciente, de discreta para moderada, moderada para severo. Geralmente, é dentro da unidade que ele está sendo acompanhado. Ele buscou a unidade para fazer o acompanhamento para algum sintoma. E ele chega para a gente quando ele está com essa insuficiência renal, e aí ele começa o tratamento para diálise ou para transplante, que no caso, como eu falei, aqui dentro do UCAM não fazemos transplantes. Em 2013, houve uma campanha, uma tentativa, logo depois a unidade passou por reforma, e aí houve contratação de alguns profissionais. Vocês sabem que aqui é um hospital universitário, e a expectativa era que começasse a fazer o transplante. Porém, essa
essa expectativa ainda não foi colocada em prática, por vários motivos, né? E um deles, assim, que o hospital ainda está buscando, seja para esse serviço ou para outros, é a necessidade de mais profissionais. Ainda não temos profissionais suficientes para dar conta de todos os serviços que o hospital está querendo implantar, mas não é uma coisa específica dessa unidade. Existe uma tentativa e existe uma busca de dar o melhor possível, né, para os pacientes. E aí hoje, uma condição de dar o melhor serviço é fazer a hemodiálise e a diálise peritoneal. E aí, o que é essa diálise peritoneal? É esse método efetivo de diálise que usa o peritônio com uma membrana semipermeável para a filtração de toxinas urêmicas variadas, que a gente costuma chamar de DP. Ela é adequada e mantém o paciente assintomático por meio da reposição parcial da função desempenhada pelos rins saudáveis. Existe uma avaliação para poder chegar a dizer qual tipo de tratamento que vai ser feito. Essa avaliação é feita pelo médico, mas a equipe também entra. Eu não trabalho hoje de forma efetiva dentro desta unidade. Quem trabalha é a Juliana. Dentro da pediatria, a gente recebe referência. Então, até pertinho de 18 anos, eu recebi os pacientes e a gente conversava em equipe para ver, conversava com a mãe, vamos ver o que é melhor para o paciente. Se ele está dentro da sala de aula, como é que ele vai fazer, desempenhar esse papel? Se ele não está, se ele é criança, então a equipe multiprofissional, ela participa, mas tem vários aspectos que são considerados. E a hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue. Ou seja, faz parte do trabalho que o rim, que está adoecido, não pode fazer. E esse procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatina. E essa daqui é uma imagem de hoje, como está a unidade aqui do Hospital das Clínicas. A hemodiálise, ela alivia os sintomas e preserva a vida do paciente, mas ela não possui um caráter curativo. Na verdade, nenhuma dessas técnicas, né, desses tratamentos, possui um caráter curativo. Além disso, é responsável por um cotidiano monótono e restritivo. Isso é a gente não está aqui falando, apontando só o ponto negativo, tá, gente? O que a gente está tentando mostrar aqui é que existem essas duas técnicas, além do transplante, e a gente está dizendo que existe uma avaliação para a escolha de um ou de outro, que é feito pelo médico, por uma equipe, e a gente vai dizer, essa daqui, que é a hemodiálise, ela deixa o paciente nessa cadeira, né? Então ela traz para esse paciente essa questão de um cotidiano monótono, que ela restringe, que ela favorece o sedentarismo, a deficiência funcional, e que termina trazendo para esse paciente uma perda da autonomia e também da independência. Então, causa algumas limitações nas atividades cotidianas. Com tudo isso, existe um respaldo para ter a terapia ocupacional junto desse paciente, dentro de uma equipe que faz esse acompanhamento, porque a terapia ocupacional vem exatamente para a promoção dessa autonomia, para trabalhar um pouco dessa independência, e aí a gente está dizendo isso,
O que a gente está tentando fazer é mostrar que existe um porquê da terapia ocupacional estar aqui hoje falando sobre este assunto. E aí eu vou passar a palavra para a Juliana, que é uma pessoa especialista que já trabalha nessa área há muito tempo e que vai falar um pouco mais sobre esse tema e que no final vocês podem botar as dúvidas de vocês, colocar perguntas e que a gente vai esclarecer todas essas dúvidas para vocês. Se a gente souber, lógico. Ju. Obrigada. Ei, gente, boa tarde. Eu sou Juliana, terapeuta ocupacional. Trabalho na unidade de gestão e transplante, né? Atuo na nefrologia com os pacientes que fazem hemodiálise, com os pacientes que fazem diálise peritoneal, trabalho também com os pacientes que estão no estágio conservador da doença renal crônica e também atendo os pacientes que estão na enfermaria. Vou dar continuidade, né, o que a Eliana iniciou nessa nossa conversa, né, de agora à tarde, e vou falar um pouquinho mais sobre a terapia ocupacional nesse campo. Então, de acordo com Machado e Carr, né, eles referem que a condição crônica e o tratamento de hemodiálise são fontes de estresse e representam desvantagens por ocasionar problemas como, né, o isolamento social, a perda do emprego, dependência da previdência social, impossibilidade, né, de locomoção e passeios, não de maneira total, né, mas de maneira parcial, diminuição na atividade física, necessidade de adaptação e perda da autonomia, né, também tem alterações da imagem corporal e ainda um sentimento ambíguo, né, entre o medo de viver e morrer, né, muitos pacientes, né, chegam para a gente e eles acham que o fato, né, de estarem realizando uma terapia renal substitutiva vai levá-los à morte. Então, eles olham para aquela máquina, eles olham para aquele aparelho, né, como algo assim, né, eu vou viver dependente disso, né, isso vai impossibilitar a minha autonomia, isso vai impossibilitar a minha independência no meu dia a dia. E alguns olham mesmo como algo assim, né, alguns não querem nem fazer, né, porque eles chegam à conclusão que o fato de precisarem de estar, né, numa das terapias renais substitutivas é como se fosse realmente a morte para eles, né? Então a gente vem tentando trabalhar todo esse processo, né, de aceitação, de adaptação, de readaptação, né, a essa nova condição de saúde do nosso paciente. Então vou falar um pouquinho para vocês, né, da definição da terapia ocupacional. Que, de acordo com a Federação Mundial, né, de Terapia Ocupacional, define que a TO é uma profissão que se empenha na promoção de saúde e bem-estar através das ocupações, tendo como primeiro objetivo a viabilização e a participação nas atividades de vida diária. Então, né, o terapeuta ocupacional, ele vai possibilitar estratégias para que os pacientes possam desenvolver e engajar suas ocupações e sua rotina diária, né, vai possibilitar a aquisição de novas habilidades, retomar atividades antigas, e sempre pensando nessa maior participação na vida diária, nessa autonomia, na independência e na maior qualidade de vida do nosso paciente. Já o desempenho ocupacional, de acordo com a Associação Canadense de Terapia Ocupacional, o desempenho ocupacional é a habilidade de realizar rotinas e desempenhar papéis e tarefas em resposta às demandas do meio externo e interno do indivíduo. Então, mais para frente eu vou estar exemplificando também um pouco mais para vocês. Aqui, né, é um exemplo que não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, né? É uma figura que mostra, que fala um pouco das ocupações que são desempenhadas ao longo da vida, né? Então a gente está falando, né? Tem a participação social, educação, o lazer, o trabalho. Vou tentar abrir um pouco mais aqui a imagem para mim, conseguir.
Tem as atividades básicas de vida diária, né, as ABVDs, as atividades instrumentais de vida diária, as AIVDs, também faz parte, né, o descanso, o sono, o lazer, a parte da educação, da participação social. E o que são, né, essas ocupações? Né? São os vários tipos de atividades cotidianas nas quais os indivíduos, grupos ou populações se envolvem, né? Incluindo atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, descanso, sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. Como a Eliane, né, começou falando, né, e eu também já falei um pouco, esse tratamento, né, ele vai trazer sim um comprometimento nesses papéis ocupacionais, né, dos nossos pacientes, e hoje a gente está se referindo, né, mais especificamente ao papel ocupacional do homem. Então, assim, né, os estudos revelam, né, que o comprometimento da capacidade funcional, né, para as habilidades laborais das pessoas com doenças renais crônicas, sobretudo na faixa etária, né, entre 18 e 59 anos, são as pessoas que são mais afetadas, né, então assim, a gente tem um comprometimento físico, né, pelo tempo estimado, a HD, e o que leva a dificuldades também, né, de contratação de serviços. Os estudos mostram que o trabalho, ele é uma das ocupações que são mais comprometidas quando o paciente começa a fazer esse tratamento renal substitutivo, né? Então, normalmente, né, as pessoas, elas começam a fazer, né, a hemodiálise, elas têm a perda do trabalho, também têm dificuldade para poder conciliar a escola. Então, os pacientes, normalmente, alguns, né, pacientes precisam parar de estudar pelo tempo, né, que é gasto também. Às vezes, o ideal, né, seria que o paciente fizesse a hemodiálise numa clínica que fosse mais próximo da sua casa. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Então, a gente tem esse tempo de locomoção da clínica de casa, né, até a clínica, e esse retorno. Então, para os nossos pacientes, né, que ainda estão em idade escolar, a gente precisa, né, estar conversando com a escola para poder ter uma flexibilidade maior nesse horário de entrada ou no horário de saída. A gente tenta organizar, né, para que o horário da HD seja num horário, né, diferente do horário da escola. Alguns pacientes, a gente ainda tem relatos, né, de alguns pacientes que conseguiram manter o trabalho, mas na maioria das vezes os pacientes, né, os homens, eles param de trabalhar, e isso é uma questão, né, porque o homem, né, o trabalho tem um papel muito importante na vida do homem. E quando ele deixa, né, esse trabalho, né, ele deixa de ser o provedor do seu lar, então isso causa sentimentos, né, de incapacidade, né, de baixa autoestima. Então, a terapia ocupacional vai estar trabalhando com esse paciente para que ele tenha essa retomada, né, esse ganho dessa autoestima. Vamos repensar, vamos pensar outras formas desse trabalho, né, o que é possível que a gente faça a partir desse tratamento que você está fazendo hoje em dia. E essa busca, né, pelo desejo, porque às vezes o paciente ele não vai saber, né, às vezes ele não conhece, né, qual é a habilidade que ele tem. Então a terapia ocupacional vai estar avaliando e vai estar trabalhando com esse paciente para que ele tenha aquisição também dessas novas habilidades. Então, né, que a terapia ocupacional, ela vai realizar avaliação, ela vai atuar de forma a buscar e manter a capacidade funcional e prevenir a perda da funcionalidade desse nosso paciente. Aqui tem um outro quadro, né, que mostra caracterização das pessoas com doença renal crônica que realizam diálise peritoneal. Né? Então, quem são esses pacientes que fazem ADP? Né? A maioria, né, são homens são homens
e que não conseguiram, né, manter a sua atividade profissional, né? A gente vê que 91%, né, mais de 91% tiveram que interromper, né, a sua atividade laboral. Na verdade, assim, né, a DP, esse paciente ele vai fazer esse tratamento em casa, né, como a Eliane já falou, né, ele vai realizar essa terapia em casa durante a noite. Às vezes, pelo tempo, né, que você vai ligar, são muitas consultas mensais, exames mensais que ele precisa vir, né, ir à sua clínica de referência para poder fazer. Então, isso também, né, vai impedir com que o paciente consiga seguir uma rotina no seu trabalho. Então, isso também é algo que dificulta, né, o homem de permanecer no seu local de trabalho, mesmo ele fazendo a diálise peritoneal que é em casa, né, mesmo não tendo esse tempo de deslocamento. Então, isso também vai ser um empecilho, né, para se manter. Estudos também revelam, né, que os pacientes que fazem a diálise peritoneal também têm questões assim, né, em relação à viagem, tanto os pacientes da DP que realizam a diálise peritoneal, quanto os pacientes que realizam a HD, né, hemodiálise, têm essa dificuldade também para poder viajar, a participação social, questões, né, domésticas mesmo, né, o trabalho em casa também diminui, né, a forma ativa que o paciente tinha antes, então tem essa diminuição. E todas essas áreas a terapia ocupacional vai trabalhar junto com o paciente. Então aqui, né, eu já venho falando um pouco mais sobre a intervenção, né, mesmo da terapia ocupacional, né? O que a gente faz na nossa prática, né? Então a gente trabalha, né, nessa reestruturação do cotidiano, né, visto que antes, né, o nosso paciente ativo trabalhava, né, estudava, tinha, né, a sua participação social, conseguia, né, manter as suas atividades, e agora ele se vê, né, precisando de fazer esse tratamento e que requer e que demanda tanto tempo, né? Então, como reorganizar essa rotina do paciente, né? A gente faz uma avaliação com o nosso paciente, né? A gente vê as atividades que são significativas, as atividades que ele gostaria de fazer, que ele não está conseguindo fazer no momento. Então, a gente vai reestruturar esse cotidiano do nosso paciente, a gente vai trabalhar com projetos de vida. Como eu falei, né? Muitos pacientes chegam pensando, né, que o fato de estarem fazendo, né, a HD ou a DP, né, é algo que vai levá-lo à morte. E é o contrário, né? Ele estar fazendo a DP e HD, né, é algo que vai possibilitar ter maior autonomia, ter maior qualidade de vida, a continuar se desenvolvendo no seu dia a dia. Então, a gente trabalha também, né, nessa parte desse projeto de vida, nessa perspectiva, né, para o futuro, né, e para o hoje também, né, o que é possível que a gente comece, né, a fazer agora. Então, vamos, né, nessa descoberta de novas habilidades, de novos desejos, nessa busca também pelo desejo, porque muitas vezes eles não têm nem esse interesse ou não conseguem reconhecer esse interesse em estar realizando novas atividades, acham que não são capazes de realizar. Alguns centros de hemodiálise, né, algumas clínicas de hemodiálise, não é o nosso caso ainda, eles têm parcerias com alguns cursos profissionalizantes, então eles conseguem encaminhar os pacientes, né, para um novo local de trabalho, né, para uma nova ocupação. Então a gente também tem trabalhado, né, com o desenvolvimento da autonomia, realizamos também estimulação cognitiva. Alguns estudos também revelam, né, que o paciente, depois que ele inicia, ele tem, né, uma dificuldade, às vezes nem não tão perceptível, né, na cognição. Então a gente faz essa estimulação cognitiva. E a gente tem também muitos pacientes idosos. Então alguns pacientes, né, são acamados. Então a gente precisa, né, estar trabalhando também. Alguns pacientes, né, são amputados, né, os nossos pacientes, muitos são diabéticos, então às vezes têm amputações devido à diabetes.
Então, a gente precisa trabalhar essa questão da autonomia e trabalhar também com a família essa questão da autonomia e independência do nosso paciente, né? E fazer com que essa família entenda que auxiliar o paciente ou supervisionar é diferente do que fazer por ele, né? Porque quando a gente faz pelo nosso paciente, a gente está tirando dele a possibilidade de conseguir avançar um pouco mais, a gente está tirando dele a possibilidade de ser um pouco mais ativo, de ser um pouco mais funcional. Então, a gente vem trabalhando também com a família, né, orientando a família nesse sentido. A gente avalia, é possível, né, que o paciente ele coma sozinho, então vamos trabalhar para que ele coma sozinho, vamos fazer alguma adaptação quando necessário. Então, né, a organização da rotina, como eu falei, a gente faz esse estímulo, né, para o paciente ter maior independência nas ABDs e nas AIBDs, nessas atividades instrumentais de vida diária, né, eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho, né? Então, assim, às vezes é possível que o paciente ele faça alguma atividade em casa, né? E que ele possa ser remunerado, sabe? Sem aquela obrigatoriedade, né, de cumprir a carga horária, porque é um paciente que muitas vezes ele vai estar mais cansado. Os pacientes da HD, quando chegam em casa, eles chegam um pouco mais cansados, um pouco mais indispostos. Então, o que a gente tem trabalhado com eles no sentido do trabalho é isso, né? O que é possível a gente fazer dentro da sua rotina, de maneira que não vai te cansar, né? Dentro das suas possibilidades, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem, né, o relato de alguns pacientes que começaram a fazer algumas atividades relacionadas ao trabalho e que têm conseguido conciliar bem essa rotina. Então, assim, o resgate da autoestima, né, essa questão do corpo, né, esse corpo foi modificado, né, esse corpo agora ou tem uma fístula no braço, ou tem um catéter para os pacientes que precisaram iniciar a hemodiálise de urgência, ou eles têm, né, um catéter na barriga. Então, assim, né, essa questão dessa percepção corporal deles muda muito. E muitos, né, têm a autoestima diminuída por conta dessas questões, né, corporais. Então, a gente precisa trabalhar também, não só por isso, né, por se verem também dependentes, né, da terapia renal substitutiva. E a gente trabalha também, né, na promoção dessa maior capacidade funcional do nosso paciente. Então, assim, né, já caminhando para o final, antes eu queria falar um pouco, né, do nosso trabalho em equipe, né, na Nefro, aqui no hospital. A gente tem uma equipe multiprofissional que é composta, né, pela psicóloga, pela assistente social, pela nutricionista e pela terapeuta ocupacional. E temos também, né, a enfermagem, que é com quem a gente também trabalha diretamente, e os médicos, né? Então é uma equipe multiprofissional e a gente consegue fazer um trabalho em equipe muito bacana. Então a gente também, né, quando necessário, faz essa articulação com o território. No caso, né, dos pacientes que fazem a diálise peritoneal, eles vão pegar os materiais para a realização da DP no território. Então a enfermagem faz esse trabalho de articulação com o território, de articulação com a rede, para que esse paciente não fique desassistido. E aí, assim, né, já concluindo que o tempo está se encerrando, né, a terapia ocupacional, né, ela vai trabalhar e vai dar um apoio para a ressignificação desse processo saúde e doença. Ela vai estar auxiliando nessa adaptação à nova condição de saúde. A gente vai estar trabalhando nessa alta, né? Muitos pacientes, eles não têm perspectiva de alta, não têm um planejamento de alta, né? E no caso dos pacientes que estão internados e precisam iniciar a hemodiálise ou a diálise peritoneal ainda nesse período de internação. Então, ele não foi trabalhado para isso. Né? Só lembrando que o ideal
né, seria que o paciente, né, fosse acompanhado desde o início da sua doença renal crônica. Então, a gente tem também o nosso programa Prevenir, que é o programa que vai trabalhar com esse paciente no estágio conservador da doença renal crônica. Então, ele vai trabalhar todos esses aspectos. O paciente vai passar por uma apresentação de método, onde ele vai poder escolher, né, se ele vai fazer a hemodiálise ou se ele vai fazer a diálise peritoneal, né, vai ser uma escolha dele e uma escolha da condição clínica também desse nosso paciente, né? Então vai ser uma escolha dele de acordo com a condição clínica desse paciente. Então o ideal é que ele não entre, né, nessa diálise de urgência, mas às vezes não é isso que acontece, às vezes o paciente já vai chegar para a gente, não vai ter tido, né, aquele trabalho no estágio conservador, então ele já vai chegar para a gente precisando de fazer algum tipo de terapia renal substitutiva. E aí o que vai acontecer, né, ele vai ser implantado um catéter de urgência e aí ele vai iniciar na hemodiálise, e aí depois, caso ele escolha, né, diálise peritoneal, ele vai ser encaminhado para a equipe de diálise peritoneal. Então, a terapia ocupacional vem trabalhando, né, nessa adaptação à nova rotina, essa nova condição de saúde, para esse preparo da alta, para essa rotina, né, de cuidados. A intervenção da TO, né, visa o empoderamento, a corresponsabilização do usuário como sujeito ativo nas mudanças e hábitos de rotina. O nosso paciente, ele precisa entender que a terapia renal substitutiva vai possibilitar, né, que ele mantenha, né, o que ele adapte e readapte, né, os seus papéis ocupacionais de maneira independente e autônoma, corroborando assim para a maior e melhor qualidade de vida desse nosso paciente. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada e boa tarde.